Olá, como vão vocês? Hoje nós vamos falar sobre BOB, Bug Out Bag. Vou mostrar para vocês o que eu levo na minha BOB, qual a importância e quais itens devem ter numa BOB e por que eu tenho uma BOB. Antes de mais nada, é muito importante a gente definir os termos. O que é BOB? BOB é Bug Out Bag, ou seja, bolsa de evasão, bolsa de fuga, mochila de fuga. Quando que você quer montar? Por que você monta uma BOB? Porque você espera que algo de ruim aconteça e que você tenha que sair o mais rápido possível da sua casa. Essas situações são chamadas de crise ou shift. Shift significa shit hit the fan, quando a merda atinge o ventilador. Então, quando você tem um problema grande e você tem que sair rapidamente do seu local de abrigo, isso se chama bug out, evadir. Muitas das vezes, numa situação de crise, você opta em ficar em casa. Isso é chamado de bug-in. Ou seja, em vez de sair, você se mantém em casa. Você usa a sua residência como um bunker, como um refúgio seguro dessa crise. Aqui no Brasil, a gente não tem muita situação onde o bug out aconteça. Muito dificilmente você vai ter que abandonar a sua casa. Onde que isso acontece mais? Onde você tem enchente, furacão, terremotos, desmoronamentos, desabamentos, situações onde fogem ao controle, crises sociais extremas, por exemplo, o caso da Venezuela, o caso que já foi o Haiti, né? Algumas situações onde a situação social está tão degradada que você tem que sair de casa porque você está correndo risco de vida ou colocando a sua família em risco de vida. No Brasil, poucas vezes a gente viu incidentes que obrigaram pessoas a sair das suas casas. Mais particularmente em situações onde a chuva demasiada, os desmoronamentos, as enchentes colocaram a vida das pessoas em risco. Recentemente em Minas Gerais a gente teve o caso das barragens de Brumadinho e antes dele a barragem de Mariana. Minas Gerais é repleto de barragens de minérios, de contenção de minérios. Nós somos cercados de montanhas e daqui de Minas Gerais sai o minério de ferro, entre outros minerais que são exportados para o mundo todo. O Brasil é um dos principais fornecedores desse tipo de material, de commodities, para o mundo. E Minas Gerais é um expoente na extração desses minérios. No caso de Brumadinho e no caso de Mariana, uma grande barragem cedeu, levando todos esses dejetos pelo leito, né, pelo vale daquele local e destruindo tudo no seu caminho. Nesses casos, eventualmente, é necessário sair rapidamente de casa. E aí eu te pergunto, imagina você numa situação dessa, o que você levaria em um piscar de olhos para fora de casa? No meu caso, é uma bug out bag. Dentro da bug out bag, eu tenho o suficiente para me manter numa situação totalmente selvagem por 3 dias. Então você tem que pensar sempre nisso. Quanto tempo eu preciso ficar fora de casa? Para onde eu iria numa situação de um shift, numa situação de crise? Pense em todas as tragédias que eventualmente possam acontecer na sua região e que justifique você ter uma bug out. Se você vive no mundo perfeito, numa situação social tranquila, a sua casa é um bunker, é um refúgio super seguro. Você não vai faltar água, não vai faltar luz, não vai faltar gás para você, uma situação totalmente sob controle, parabéns. Você é menos de 0,001% da população. A maioria de nós vive dependendo dos elementos externos, seja da luz, seja do gás, seja da água encanada, seja das vias de fornecimento de alimentação, de combustível. E muitas das vezes, a falta de um desses itens só já nos coloca em xeque nas nossas rotinas. Então pense se numa catástrofe, né, como essa, você tem que abandonar sua casa. Para onde você iria? Você ficaria simplesmente à mercê da prefeitura, da defesa civil, do corpo de bombeiros, da polícia? E se isso demorar para chegar? Quanto tempo você ficaria fora de casa sem recurso? E se você tiver que ainda levar os seus parentes, seus filhos, pessoas idosas ou cuidar até mesmo de terceiros? É justamente por esse motivo que as pessoas, um pouco mais preocupadas, um pouco mais zelosas, montam bug outs. Justamente pensando em sair de casa ou, se estiver fora de casa, ter recursos para administrar uma situação caótica com um pouco mais de conforto. E é justamente isso que eu levo na minha mochila. Beleza? Vamos ver o conteúdo dela e a gente vai discutir um pouco mais sobre cada um desses itens, ok? Pois bem, aqui em casa eu sempre deixo 2 mochilas em condições de uso.
A primeira mochila é a minha EDC, que vocês já viram no vídeo anterior. Eu vou deixar linkado nos cards aqui em cima, mas de qualquer forma, assista, né, para você entender um pouco mais do que é a minha consciência de preparação e de segurança. Então, além da minha mochila de ADC, eu sempre deixo uma mochila BOB pronta para uso. Vocês vão ver onde ficam as duas agora, tá? Esse aqui é meu quarto. E na parede aqui do meu quarto, eu tenho duas chapeletas com mosquetões para o saque das mochilas. Essa é a minha mochila de uso diário, a minha mochila de ADC, vocês já viram no outro vídeo. E essa é a minha mochila BOB. Ok? No caso de uma necessidade, de uma emergência, basicamente o que eu tenho que fazer é tirar a mochila, colocá-la nas costas e sair de casa. Vou mostrar para vocês. Então, a minha mochila ADC eu levo ela todos os dias, carrego ela comigo todos os dias. Basicamente é levantar a mochila, remover ela do mosquetão, colocá-la nas costas. No caso da BOB, trata-se da mesma forma, só que eu ainda levo facão, remover a mochila, colocar ela nas costas. Está pronto para o uso. A minha ADC vai na minha frente e eu estou pronto para ir embora. Junto com isso, tem um facão que serve tanto para situações de emergências, por exemplo, para cortar uma árvore, cortar galhos, né? Desimpedir ou até mesmo para minha defesa. Estou pronto para ir embora. Vambora, gente! A mochila EDC mais a mochila BOB, em conjunção, fazem um conjunto fantástico, que me dá condições de me manter no mato por pelo menos 72 horas com conforto. Além disso, eu posso diminuir o consumo dos itens que estão aqui dentro e perpetuar, né, por mais 2 dias, 24 horas, ou até 3 dias, mais 72 horas, minha permanência numa situação de total falta de suporte externo. Vamos ver o que tem aqui dentro. Essa aqui eu já mostrei para vocês a minha mochila de ADC. Agora vamos ver o que tem dentro da minha BOB. Antes de mais nada, vamos falar um pouco sobre essa mochila. Essa mochila da Camelback, ela é americana, ela tem 50 litros mais ou menos. Eu vou botar aqui embaixo todas as informações que você precisa saber sobre essa mochila, mas ela não está disponível no Brasil para venda. Infelizmente você vai comprar ela lá fora na gringa, ou você vai comprar variantes alternativas nacionais, mais ou menos nesse modelo aqui, tá bom? A diferença de uma mochila de qualidade para uma mochila de baixa qualidade é a durabilidade do material e o conforto que ele transmite para você. Então pense que toda vez que você está comprando um equipamento barato, você está colocando em xeque a segurança desse equipamento e o conforto que ele transmite para você. Em alguns casos, equipamentos muito baratos vão te colocar em sinuca de bico. Não adianta você ter um equipamento que seja muito barato, que seja até bonitinho, se ele for ordinário. Se ele te deixar na mão, o que adianta você levar aí 20 kg de equipamento, que é basicamente o volume das duas mochilas. Essa mochila está com 13 kg, a outra mochila são 10 kg, são 23 kg de equipamento. Se a mochila vai estourar no meio do caminho, se o zíper não vai aguentar a pressão, se a alça vai me machucar, eu não vou conseguir fazer uma jornada que seja alguns quarteirões. Então a gente tem sempre que pensar que equipamento de qualidade traz para você muito mais do que simplesmente a marca e a beleza que eventualmente esse equipamento tem. Você está comprando justamente o que a marca traz de tecnologia e tudo que essa tecnologia traz de benefício a você. Então presta bastante atenção, quando você for comprar seu equipamento, faça a opção para o equipamento que lhe atenda de forma mais ampla. Eu tenho um vídeo, eu vou deixar nos cards aqui em cima também, que fala sobre a diferença entre mochilas de aventura e mochilas militares. Essa mochila é uma mochila militar. Ela tem a pegada militar e, apesar disso, ela ainda tem muito conforto. A tecnologia embarcada nessa mochila se assemelha muito à tecnologia das mochilas de aventura, apesar de ter um perfil completamente militar. Ok? Então vamos lá falar agora o que eu levo na mochila. Na parte externa da mochila, eu levo um facão. Esse facão também pode ser visto no meu vídeo tech sobre 3 lâminas. É um facão em aço carbono, ele tem 6 mm de espessura, ele é artesanal, cabo de Celeron, guardas, a meia guarda e o pombo são feitos de aço inox, a bainha é de couro de búfalo hidrofugado, ou seja, impermeável. Além disso, ele tem um skinner na frente em aço inox, ok? Uma faca pequena em aço inox,
para pequenas tarefas mais delicadas, para culinária, ele não vai enferrujar, não vai oxidar com o tempo, né? Então é uma lâmina multifunção de menor proporção, além de eu poder carregá-lo nas costas sem me atrapalhar em absolutamente nada e sem prejudicar o saque do facão se necessário for, ok? Então essa é o primeiro item que sobressai aqui na mochila. O segundo item é um shemagh. O shemagh é um lenço de origem afegã ou paquistanesa, tá ok? Ele é feito de puro algodão, né? Ele é muito grande, é um lenço bem extenso e ele serve para várias coisas, mas a função principal dele é servir como toalha, servir como proteção para a face, no caso de fumaça, no caso de terra, no caso de suspensão, né, de poeira que eventualmente pode acontecer dependendo da situação, no caso da fumaça, no caso de um incêndio provocado por um carro em chamas, um pneu queimando na rua. Então o shemagh é muito legal. E ele ainda te protege o seu rosto contra o sol, né? Ele serve como toalha, ele vai servir como uma atadura improvisada, serve para você fazer uma purificação primária de água, serve de abrigo do sol. Então é um item assim, multifunção e extremamente valioso para quem gosta da temática sobrevivência, bushcraft, sobrevivencialismo e no meio militar também. Então o segundo item é um shemagh. Na minha EDC eu tenho outro shemagh, mas esse aqui sempre acompanha, está sempre pronto para uso em cima da BOB, ok? Segunda coisa que salta às vistas aqui é um kit de primeiros socorros. Eu não vou falar muito sobre o kit de primeiros socorros, também tem um vídeo sobre primeiros socorros no meu canal, você pode acessar, na Marcelo Gucci, primeiros socorros, eu falo exatamente sobre os IFAKs. IFAK é Individual First Aid Kit, kit individual de primeiros socorros, tá bom? No caso, esse aqui é um IFAK da WTC, né? Ele é de saque rápido, então é só tirar ele daqui, ele já está pronto para ser usado em qualquer lugar. E por que ele está do lado de fora da mochila? Porque no caso de um shift, né? Quando tem uma crise, a gente pode precisar disso de forma imediata para atender alguém, até si mesmo, caso um incidente aconteça, um desmoronamento, você se machuque. Então aqui dentro tem o básico para o atendimento de pequenos traumas, né, e alguma medicação mais focada justamente para a situação de trauma. Então um antitérmico, um analgésico, um antihistamínico. Ok? Então tem aqui dentro basicamente esse tipo de medicação, mais ataduras, luvas, compressas, um esparadrapo, tesoura, pinça, enfim, material antisséptico, né? Material para fazer um curativo do primeiros socorros de emergência dessa linha, tá bom? Lateralmente aqui na mochila, a gente tem uma pequena bolsa de couro. Essa bolsa de couro, ela contém uma serra dobrável, tá? Então uma serra dobrável. A serra dobrável, gente, ela tem a função de cortar madeira, tá bom? Então para fazer uma briga, improvisar alguma coisa, até mesmo tirar uma árvore no meio do caminho, eu posso começar o corte com o facão, ou começar o corte com isso aqui, eu consigo tirar uma tora, né, pelo menos dessa espessura aqui, sem muita dificuldade, é uma serra muito eficiente. Ela é dobrável, ou seja, mais compacta e portátil, e por ser dobrável, os dentes dela não vão danificar meu equipamento, tá? Ela é colocada do lado de fora porque, da mesma forma que o kit de primeiros socorros, eu posso ter que encarar uma situação de desobstrução, por causa de qualquer tipo de madeira, no meio do caminho. Do outro lado da mochila, a gente tem uma faca, e é uma faca feita justamente com o propósito de ser uma faca robusta. Ela serve para várias coisas, que vai da defesa pessoal até a preparação de alimentos, né? É uma faca grossa, ou seja, eu posso fazer um batoning com essa faca, eu posso fazer um chopping com ela, eu posso utilizá-la como alavanca, eu posso utilizá-la para vários fins. Ela é feita de aço 6150, carbono, muito robustas, cabe em Celeron, cabe em micarta, então é uma faca muito robusta, tá bom? Bainha em couro aqui também. Não precisa falar muitas vantagens nas qualidades de uma faca, não. E por que ela está aqui? Da mesma forma, se eu precisar de uma lâmina menor que o meu facão, uma lâmina que está sempre à disposição e pronta para uso, tá bom? Nas alças dessa mochila tem um apito, sempre tem um apito, porque o apito ele é um elemento de segurança, um elemento de sinalização, é um elemento de alerta. Então o apito é muito importante, também falo sobre isso nos vídeos, a importância de se ter um apito como uma dica de segurança, até no meio urbano, tá bom? Então não negligenciem a importância de um apito nos seus kits, nas suas montagens. Ele fica aqui na alça, está próximo à boca, eu posso utilizá-lo em qualquer momento, tá? Com muito pouco esforço. Beleza? Agora vamos ver no interior, vamos mudar a câmera para vocês terem uma visão geral do que tem no interior e a gente discutir sobre os itens que eu carrego dentro da mochila.
Então vamos lá, vamos ver a mochila. Então, primeira coisa, o facão. Segunda coisa, o Shemagh. Terceira coisa, o kit de primeiros socorros. Aqui a bolsa da serra. A faca. No bolso inferior da mochila, uma headlamp. E 9 pilhas. Essa lanterna usa 3 pilhas AA e aqui tem 9 pilhas justamente para alimentar essa lanterna durante muitas horas. Se eu usar com cautela, com cuidado, vai além das 72 horas para as quais a mochila foi projetada, tá bom? Um amarrado com braçadeiras fita Hellerman, braçadeiras de plástico, engasga-gato, tem vários nomes que as pessoas chamam isso, para uso imediato também. Outro compartimento frontal, nós temos 2 garrafas de PVC dobrável, ok? Elas são 500 ml cada uma delas, servem justamente para você armazenar água. E um abrigo improvisado, um abrigo de material térmico, né? Impermeável, manta alumínio, de alumínio, já com o cordame para fixação. É como se fosse um cobertor aluminizado fechado, tá bom? Então, para um abrigo improvisado, ele é muito interessante, fácil de montar e rápido, tá? É um backup para o sistema de abrigo que eu tenho aqui. No segundo bolso frontal, que é o bolso administrativo da mochila, eu tenho um protetor solar, ok? Por que eu tenho um protetor solar, gente? Não precisa nem explicar, né? 2 luzes químicas, bastão de luz química, um jogo de talher, garfo e colher, faca, eu não preciso diferente das que eu tenho, um pacote de velas, são 8 velas, ok? Serve tanto para iluminação como para começar uma fogueira, serve, né, para algumas outras medidas aí, para manutenção de zíper, né, tem algumas outras funções, mas a função fundamental e primária dela aqui é a iluminação e iniciar uma fogueira, tá bom? Um canivete suíço, esse aqui é o Spartan, beleza? O canivete suíço com algumas funções, é mais básico, ele complementa, né, as ferramentas da mochila. Um pote de borracha, tá ok? Uma cumbuca de borracha para alimentação, dobrável, silicone, né, não é borracha, silicone. Aqui na frente foi. Agora vamos ver do lado de dentro da mochila. Essa mochila da Camelback, minto, vamos ver do lado dos bolsos laterais aqui. Nesse bolso lateral, eu tenho um rolo de papel higiênico dobrado, tá ok? Tá no bolsinho fechadinho. Por que ele está fechado? Para manter um pouco mais impermeável e ainda assim portátil. E do outro lado, no bolso lateral do outro lado, eu tenho uma tiradeira, ok? Que serve para uma caça de pequenos animais, aves, né? Um elemento de defesa, né, secundário, mas com potencial sim de machucar alguém, dependendo, né, machucar até grave. E um rolo de silver tape. No interior da mochila, essa mochila Camelback, gente, ela é muito organizada, tá? Ela tem tanto os bolsos para organização do equipamento de forma separada, quanto ela tem straps internos,
que você pode deixar seu material mais organizado. Então você deixa o material e fica bem organizado dentro da mochila. Então eu vou tirando aqui e a gente vai falar sobre os equipamentos que eu tenho aqui, tá bom? Então a primeira coisa são esses posts aqui. A gente vai falar sobre cada um dos posts. O doce da mochila, tem isso aqui ainda. Vamos tirar a mochila de cena aqui, para a gente poder falar sobre isso. Aqui, gente, eu tenho um kit de roupa, tá bom? Que é uma calça técnica, essa calça é da Columbia, tá bom? Eu tenho uma camisa de malha, eu tenho uma cueca e um par de meias, tá bom? Então é uma muda de troca completa de roupa. Tá? É um tom mais neutro, que é o cinza, para não chamar muita atenção. Aqui eu tenho um kit de rede da Campa, tá bom? Então aqui tem um kit completo de rede da Campa, que é o kit, eu vou deixar a foto aí para vocês entenderem o que é. Tem o paracorde para fixar a rede, né, em várias formas que são possíveis, mas a rede, o pacote da rede é esse. Esse é o toldo da rede, tá bom? Que vai por cima da rede. É o Tarpioca, tá bom? O nome dele. E aqui, que é o Bug Stop, que é a tela de proteção contra insetos dessa rede, tá bom? Então esse é o kit de abrigo que tem na Bug Out. Aqui eu tenho dois sacos plásticos tipo gelo, tá bom? E são sacos para impermeabilização, pode ser para conter, proteger seu equipamento, e pode ser para você coletar água. É um saco mais forte, mais robusto, resistente. Aqui é um kit de purificação de água, tá? Com filtro da Sauer. Para quem não conhece, aí é um filtro de purificação, ele purifica até 360 mil litros de água antes de ser descartável, tá bom? A bolsa de água dele, que é para você pegar água suja para fazer a purificação. Um kit de hidratação, na verdade são dois kits de hidratação, que são 5 sachês de sal, 5 sachês de açúcar, para fazer soro caseiro, ok? A água, né, mais o açúcar e o sal fazem soro caseiro. O tubo para fazer a coleta da água pelo filtro. E ainda uma cartela de clorim para purificação de água, né? No caso eu não ter tempo para fazer a purificação pelo filtro da sal, mini Sauer. Então esse aqui é o kit de hidratação, tá bom? Então você tem o kit de purificação de água, mais as bolsas de água, mais o cantil. Esse cantil é da Pathfinder. É um kit em aço inox da Pathfinder, ok? De boca larga, né? Você pode utilizá-lo como panela para ferver água, como cantil para você beber água. Então é um equipamento muito interessante. Ele vem com uma caneca. Que pode fazer às vezes de panela, tá bom? De vasilhame para cocção, para cozinhar ou para comer as coisas, né? E ainda vem com um sistema para que você possa utilizar, né, de suporte para você cozinhar as coisas, por exemplo, fazer colocar na fogueira, né? Um suporte para suas para
para os vasilhames que você está fazendo, né? A utilização, obviamente, você vai levar no fogo, tem que tirar a tampa, tá ok? Então, é um kit muito interessante. É um cantil mais robusto, capacidade de 1 litro, tá ok? Bem interessante, bem portátil e vem com a bolsinha dele, no sistema mole também. Então aqui você tem panela e o complemento para o sistema de hidratação. Bom, aqui é a parte tecnológica do kit. A gente tem um GPS, tá bom? Esse aqui é o E-Track 30 da Garmin, tá bom? Tem um rádio Baofeng com bateria, tá bom? Esse é o check de tempos em tempos, põe para carregar quando está fraco. E a vantagem desse rádio é que ele tem a AM/FM nele aí, ó, beleza? Então eu posso escutar as notícias, né, pela rádio local. Então tem um rádio Baofeng, vou botar isso para cá. O GPS. Aqui eu tenho papel alumínio para fazer algumas coisas, para cozinhar, para para várias coisas, né? Eu tenho um bloco de anotação com lápis. Aqui eu tenho uma documentação e mais uma cartela de clorim. Então é um kitzinho pequeno. Aqui eu tenho uma lupa Fresnel, beleza? A lupa Fresnel, gente, é a lupa que fica em frente à máquina projetora de slides. É a pequena lupa que vai ali e ela tem a função de justamente ampliar as coisas. É uma lupa, né? Eu posso fazer fazer um iniciador de fogo com essa lupa, tá bom? Ela serve também para verificar, tirar um espinho que tiver na sua mão, verificar a situação de um ferimento, verificar pequenas coisas. É uma lupa, tá bom? Ela fica aqui dentro para ficar protegida e não dobrar e não se danificar. Ela é um material polímero, né? Tenho um pacote de pilhas, são 2 pilhas que leva o Garmin, então são 4 pilhas para o Garmin. Um cobertor aluminizado de emergência, então mais um elemento de abrigo, de proteção. E aqui é um kit de costura customizado. Nesse kit de costura eu tenho agulhas, eu tenho um pouco de tecido Oxford para fazer um reparo numa roupa. Tecido Oxford é um tecido sintético muito forte. Eu tenho um rolinho de viés azul, ok? Ele serve para fazer um acabamento, ele serve como uma alça, ele serve para fazer a reposição de algumas peças. Não é muito forte, mas ele tem alguma função de uso. Uma tesoura dobrável, um pouco de fita de nylon, ok? Que dá para fazer uma alça, improvisar um cinto, né? Fazer uma bolsa. Um kit de botões, diversos tamanhos. Eles são coloridos justamente para lembrar que tem que trocar, por isso que eles são coloridos, tá ok? Onde você pôs, tem que lembrar que tem que trocar depois e botar o botão correto. Linha, essa linha é uma linha sintética, é a Drima corrente, ela é muito forte, né? Ela é muito forte, então para manutenção de equipamentos, para costura de emergência, ela é fantástica. Isso é elástico, então também para manutenção, para fazer certos elementos, ou até de repente improvisar armadilhas, é um equipamento muito útil. Aqui dentro eu tenho uma grande agulha, uma agulha maior que as demais, ok? E um mini canivete. Caneta, para quem é das antigas vai lembrar, vai reconhecer esse canivete. E a função desse canivete é justamente cortar a costura de uma peça de tecido para você aproveitar aquele pedaço para fazer outras coisas, tá bom? Então a função dele aqui é
limpar, cortar as costuras. Ele fica nesse kitzinho, tá? Da Courants, que era um kit de primeiros socorros, que eu ponho meu kit de costura aqui dentro. Então vamos deixar esse kit de costura aqui, já que eu tirei, deixo ele para fora. Outro post em sistema mole. Nesse post nós temos um kit de pesca, beleza? Eu não sou pescador, gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Então eu fui numa loja de pesca e falei, cara, eu preciso montar um kit de pesca, né? Para uma pesca improvisada. E aí o cara me deu as dicas lá de todo o material que eu precisaria para um kit de emergência, tá bom? Então aqui tem tudo que está aqui dentro, kit de emergência de pesca, peixes médios. Então tem carretel de linha, anzóis, boias, castor, isca artificial e chumbada. Tem aqui dentro, tá? Então tem um rolo de fio, beleza? Tem boias, 4 boias. Aqui dentro tem várias chumbadas de vários tamanhos, obviamente, que vai depender, né, do tipo de peixe, material que você tá buscando. Vários anzóis, tá bom? Então são 15 peças esse aqui, que é o tamanho 9. Esse aqui são 15 peças do tamanho 7. Vários castores. A função do castor é quando o peixe morde, dependendo do peixe, ele pode cortar a linha. Então o castor tem mais dificuldade para o peixe danificar só a sua linha. E aqui 2 iscas artificiais para peixes médios, tá bom? Não é um kit perfeito, eu sei, eu não sou pescador, então eu teria até muita dificuldade em conseguir pegar peixe. Mas eu acredito que isso aqui me ajude, ou pelo menos me oriente a cometer menos erros, né? Não sei. Tá bom? Então, no caso de eu estar no mato, numa situação onde seja necessária a pescaria para subsistência, esse kit aqui proveria alguma condição de alimentação para complementação da nutrição que eu tenho, que eu levo na mochila. Tá bom? Então ele fica nesse case impermeável. Nem precisava ser, né, material de pesca, mas de qualquer forma fica organizado aqui e vai dentro desse post aqui. Então o kit técnico, vou tirar o post dele para cá. Bom, aqui é o kit de iluminação e fogo, tá bom? Aqui tem mais um apito de emergência. No bolso frontal eu tenho uma tesoura, uma pequena tesoura, tá ok? E mais braçadeiras plásticas, essas são maiores que aquelas que eu mostrei anteriormente. Para reparo, reposição, se acontecer alguma coisa, eu ter condições de interagir. Um pequeno rolo de paracorde, um pequeno rolo de nylon, né? Fio de nylon para varal, que é muito forte, não é tão forte, mas é para trabalhos menores, encordoamento, né? Fazer improvisar uma briga, ele funciona bem. Isso é alma de corda de escalada, é muito, muito forte. São 2 filamentos, aqui deve ter, cara, uns 4 metros, 3 metros cada um, mais ou menos, tá? Então tem alguma quantidade de cordame aqui dentro. Mais 2 luzes químicas. Aqui vai uma bússola, que é um complemento à orientação do GPS, beleza? Tem um espelho de sinalização da Victorinox, ele está com uma película aqui em cima para proteger, para ele não se arranhar, e mais um cartão com uma lupa Fresnel, tá? Fica tudo aqui, protegido dentro dessa embalagem aqui para não danificar. Bom, aqui, o que mais tem aqui dentro? Um pequeno pedaço de fatwood. Fatwood é para fazer fogo, viu, gente? É uma madeira que ela é natural ou artificialmente, posteriormente, humanamente, né? Alimentada. Eu vou dizer como é que ela é alimentada.
ela é enriquecida com resina natural. Então isso pega fogo numa facilidade enorme. Então se você raspa lascas desse material, ele é um excelente iniciador. Então tem essa pequena barrinha aqui de Featherwood. E mais um espelho, esse é um espelho de aço inox, tá bom? Da Montana, acho que nem existe mais essa fábrica. É um espelho de aço inox, a função é sinalização, né? E serve também para você verificar alguma coisa na sua face, que você não tem contato, né? Então é um espelho que fica protegido dentro desse material aqui. Então aqui eu tenho um kit, ferramenta de sobrevivência, kit fogo. Tá? Então vamos ver o que tem dentro do kit fogo. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é um striker para fazer fogo, é feito em aço carbono e você atrita ele contra pedras duras, por exemplo quartzo. Quando você faz isso, você bate o strike no quartzo, ele arranca lascas, vamos dizer, farpas, em chama, ela sai incandescente daqui. E aí você pode iniciar fogo justamente com essas farpas, tá bom? Então tem um striker, que é o primeiro iniciador, tem 2 velas grandes, 2 pacotes de combustível sólido, que é justamente vela com algodão, tá bom? Aqui eu tenho tem bastante, não são 2 não, são vários filtros de café que servem para fazer uma purificação de água ou servir como iniciador de fogo também. Ele é portátil, compacto, então ele fica aqui, tá bom? Então vamos tirar, vamos virar aqui, passar essa vela para cá, esse iniciador para cá e vamos ver embaixo aqui da espuma o que tem. Aqui a gente tem uma pederneira com barra de magnésio, um isqueiro Bic novo e iniciadores que isso é OB, né gente? OB é basicamente algodão com uma pequena quantidade de vaselina, ou seja, é altamente inflamável. E é muito algodão que tem dentro dessas pequenas cápsulas. Já é impermeável, já é protegido e tudo mais, então é um equipamento interessante para iniciar fogo, tá bom? Então esse aqui é meu kit fogo para justamente começar uma fogueira, e a fogueira serve tanto para alimentação, quanto para sinalização, quanto para abrigo, segurança, proteção, enfim, né? Fogueira é vida. E ele fica aqui nessa embalagem impermeável, que vai dentro desse pouch, que eu vou tirar, vou deixar o kit aqui, deixa eu tirar esse kit aqui, vou botar ele aqui do lado também, então o kit pesca, o kit iniciador de fogo. Bom, esse é o último kit que eu vou abrir. Por que é o último kit que eu vou abrir? Que é o kit alimentação, tá bom? Nutrição. Então, complementando tudo isso aqui, você tem que ter comida na sua BOB, gente. Porque você sair de casa sem recursos e sem condições de comer, é muito complicado você passar a primeira noite. Água eu não levo, eu levo elementos para pegar água. A primeira demanda que você tem que ter é água, hidratação. Então eu levo filtro, eu levo as garrafas, eu tenho um garrafão pronto para pegar aqui, necessário for, já posso sair com na mão 5 litros de água, em condição de uso, ok? Entretanto, além disso, apesar disso, eu ainda tenho que ter comida, tá bom? Nutrição para essa história. Eu vou mostrar para vocês o que de nutrição eu tenho. Todavia, antes de abrir esse post, eu vou te mostrar o que está fora do post, que fica dentro da mochila, que é nutrição também. O primeiro item desse equipamento de nutrição é esse pacote de ração de sobrevivência, tá bom? Essa embalagem, ela dá aproximadamente 10.000 kJ. São mais ou menos 2.500 calorias que tem num pacote desse aqui, tá bom? O que é esse pacote? São pequenos pacotes de uma paçoca, tá bom? É uma comida de sobrevivência. Então, 2.500 calorias é 24 horas o basal de um ser humano adulto, beleza? Então, um ser humano adulto, se não fizer muita coisa, 2.500 calorias é o que ele precisa para se manter saudável. Então, isso aqui é uma refeição de um dia inteiro. Se eu fracionar ao longo de alguns dias, eu consigo me manter, digamos, consideravelmente saudável por até 3 dias com essas 2.500 calorias aqui, tá bom? Então eu tenho vários pacotes, essas são paçocas, é muito saboroso, mas é enjoativo, tá bom? Então se você comer isso o dia inteiro, você fica enfarado de comer. E é muito seco, você precisa de água. Então você tem que lembrar que isso aqui não é hidratação, isso é só nutrição, mas que você precisa de água, porque isso deixa sua boca seca pra caramba.
tem uma grande duração, né? A validade dessa aqui são 5 anos, né? Ela é de 2016, vence no ano 2021, então dura muito tempo, é compacto, né? Pode molhar, a embalagem é permeável, é bem interessante. Então o primeiro elemento de nutrição é esse pacote de sobrevivência. Além disso, eu tenho um pacote de purê de batata da Fujini. Aqui tem 1 kg, mentira, 200 gramas que fazem 1 kg de purê de batata. Gente, esse trem é bom numa quantidade, cara, é gostoso, é fácil de fazer, que só precisa de água. Só botar água, cara, e faz 1 kg de purê de batata, tá bom? Engana o estômago? Engana, que é uma maravilha. Não tem muita caloria, cara, mas pensa bem, você comer, né, ali tem o quê? Uns 500 gramas de paçoca, meio quilo de paçoca e um pouquinho de purê, já muda um pouquinho seu paladar, tá? Eu sei que não combina muito purê de batata com paçoca, mas de qualquer forma, se você tiver com fome, isso é uma maravilha. Além disso, eu tenho 2 posts de feijão preto, tá bom? Também da Fujini, né? É uma embalagem fechada a vácuo. Essa embalagem é muito interessante porque depois que você abre, ela é bem consistente, né? Tá vendo o fundo dela? Você pode usar de copo, pode usar de reservatório de água para você, né, beber água, para você purificar a água, se for o caso de uma pastilha de clorim, né? Então é bem interessante. E o bacana dessa embalagem é que ela está pronta para servir, tá bom? Então você pode abrir ela aqui e comer ela aqui agora. Só que é feijão, né, gente? Feijão frio é meio esquisito. Então você esquentou um pouquinho, você pode botar inclusive essa embalagem dentro do vasilhame de água para esquentar um pouquinho e comer ela diretamente aqui. É muito, muito saboroso. Não tem tempero, não tem muito tempero. Então, justamente por esse motivo, junto com isso, eu levo sal. Aqui tem sal. Sal marinho, sal de cozinha, tá bom? Para fazer o tempero das coisas. Às vezes a gente precisa de reposição de sais minerais. Sal não é exatamente uma coisa muito nutritiva não, mas que faz diferença, principalmente quando você está numa situação onde você precisa de reposição de minerais. Além disso, eu tenho 5 barrinhas de proteína, tá bom? Cada uma dessas barrinhas aqui tem 16, 17, 18 gramas de proteína. Então ela corresponde a quase que a quantidade diária que você precisa comer de proteína, né? Se fosse comer as 5 barrinhas, não vou fazer isso. Então ela complementa a sua alimentação durante as suas 72 horas. Então essas são muito saborosas, essas 3 da Protein Dexid, né? Protein Bar. Essas aqui são boas também, mas eu prefiro particularmente a Protein Bar. Ela tem inclusive mais proteínas do que a Protein Crisps, né? É muito saborosa e é tipo um chocolate, tá, gente? Esse aqui parece o Lolo, Milk Bar. Esse aqui parece o Choquito. Bom pra caramba, né? É caro, viu? Mas de qualquer forma, ela serve para complementar a nutrição do seu dia. Não vai viver disso não, mas de qualquer forma, ela te dá mais energia dentro da opção de nutrição que você escolheu. Então vamos abrir o nosso kit de nutrição aqui para vocês verem o que eu levo. Primeira coisa, sardinha. Olha que maravilha, tá bom? Sardinha com óleo, tá bom? Esse é coqueiro tradicional, a abertura não precisa de abridor, é só você puxar, né? Eu sei que algumas não funcionam, mas a gente mete a faca se não funcionar, tá bom? E o legal dessa sardinha, gente, qual que é o barato dessa sardinha? É que o óleo dela pode ser utilizado para iluminação também. É óbvio que ele é comestível, ele é muito saboroso, ele é importante para a sua nutrição, juntamente com a proteína que é a sardinha, propriamente dito. Não é uma quantidade muito grande, né? São 125 gramas aqui, óleo e sardinha. Muito saboroso, se você coloca junto com o purê de batata, vira uma refeição maravilhosa, tá bom? Então, aqui, por exemplo, meio pacote ali, eu tenho 500 gramas de purê, mais uma sardinha, mais uma barra de proteína, cara, eu tenho uma refeição bem interessante. Um pacote de feijão, eu tenho uma refeição interessante para um dia de pouca atividade. Eu não vou ficar fazendo Cooper, eu não vou ficar fazendo escalando parede, eu não vou ficar cortando árvores e mais árvores. Então, é uma nutrição, obviamente, de emergência. Então, eu tenho 2 latas aqui, separadas em avulso, tá bom? Que complementam aquilo lá. E aqui eu tenho um pacote de emergência, que é o último recurso, tá bom? O que eu tenho nesse pacote aqui? Nesse pacote eu tenho um sopão, que faz 8, né, serve 8 pessoas. Eu tenho
Um pacote de miojo, todo mundo conhece, né? Macarrão instantâneo. Eu tenho uma lata de sardinha, mais uma lata de sardinha e uma lata de milho, tá bom? Então, aqui eu tenho uma refeição surpresa, uma refeição último recurso. Então, é uma refeição que eu poderia fazer, olha só, o miojo e a sardinha num dia, o sopão com o milho no outro. Então, eu teria 2 dias de refeição aqui, ou um dia muito bem servido. Somando tudo aqui, gente, eu tenho 72 horas de comida variada, com uma qualidade interessante, um paladar interessante e pouco peso. Então, a ideia é justamente você não carregar muita coisa. Você pode ver que eu não levo muita roupa, né? A roupa do corpo mais uma muda extra. Então, eu não vou ficar confortável, não vou ficar cheiroso, eu não tenho sabonete aqui, eu deveria ter, mas eu não tenho sabonete, porque não tem essa perspectiva de parar para tomar banho, né? Então, tenho material para asepsia, para primeiros socorros, tenho protetor solar, porque eu sou muito claro, se eu ficar queimado, cara, o meu desconforto térmico é muito grande, eu posso baixar a pressão por causa disso e posso me colocar numa situação de degradação física muito intensa. Então, tem sempre o protetor solar ali, o Chemag para proteção, cobertura, tem o kit de abrigo, né? O kit de hidratação, o kit faz fogo, o recurso alternativo da pesca, kit de sinalização, que é o espelho, o apito, o rádio, mais espelho de sinalização, né? Tem orientação com o GPS da Garmin, mais a bússola, né? Pilha para reposição, lanterna para iluminação, mais as luzes químicas justamente para iluminação, a vela para iluminação, material para manutenção, eu tenho kit de costura que é bem completinho, tem linha de pesca para fazer costura um pouco mais pesada se necessário for, com agulha de couro, né? Agulha mais forte, tem a silver tape, tem engasga-gato e tem ferramentas variadas para essa função. Somando isso tudo, mais a minha mochila de ADC, cara, eu estou muito bem servido. Lógico, não é leve, no total são 23 quilos de equipamento, já somando o peso das próprias mochilas, mas é um equipamento que vai me dar esse conforto numa necessidade, numa situação de emergência, de forma muito satisfatória e rápida, tá bom? Então, o vídeo de hoje é sobre isso, o que tem na minha Bug Out Bag, o que eu levo e quais são os conceitos que estão abarcados lá. Eu não falei da bolsa estanque, o saco estanque. Esse é um saco estanque da Seto Summit. Você já viu ele em outro vídeo meu, que eu carregava ele diariamente. São 35 litros e basicamente cabe tudo que está dentro da mochila dentro dele aqui. Então, se chover, eu posso botar tudo que é mais delicado, o equipamento que tem risco de molhar, jogo aí dentro, fecho. Essa bolsa ela é impermeável, tá bom? E para complementar a impermeabilização, eu tenho os sacos de gelo, tá bom? Que pode ser para carregar água, para pegar água no rio. É um saco bem grande, né? Esse saco aqui é enorme e cabe bastante coisa e serve também para proteger a mochila, proteger alguns itens, no caso, se eu precisar impermeabilizar alguma coisa, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado. Não deixe de curtir. Comente se necessário for, eu respondo todos os comentários. Se inscreva no meu canal se você não for inscrito, né? Deixe seu like, mostre para seus amigos, né? Compartilhe esse vídeo e tamo junto, né? Never stop, não para não deixe de se preparar para situações que eventualmente possam acontecer. Eu gosto sempre de frisar que equipamento é muito importante, mas conhecimento vem à frente. E quando você tem os dois, você está muito bem servido. Beleza, galera? Grande abraço para vocês, vou ficando por aqui. Tchau!